Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um convidado muito especial para compartilhar experiência, conhecimento com todos os seguidores do nosso perfil. Já estamos nos conectando com o convidado, agradeço a todos que estão aqui conosco nessa tarde. Essa aqui é a nossa 17ª live aqui do portal Licitações. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá, Tiossi? Tudo bem por aí? Oi, Rafael. Eu tô ótimo, Tá e você? tranquilo, tá ouvindo bem? Isso, perfeito. Tá ótimo aqui. Pessoal, Então hoje a vamos lá. nossa live é com um amigo muito especial, Rafael Aires, que é coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E ele gentilmente aceitou o convite de participar aqui da nossa live para compartilhar um pouquinho das ações que o nosso Tribunal de Contas aqui no estado do Paraná vem promovendo nesse período de enfrentamento ao Covid-19, nesse período de quarentena. A gente sabe que os jurisdicionados, os municípios, estão bem receosos nesse momento, que é ano de término de mandato. Então, muito importante essa live, essa participação do Tribunal de Contas. Nós trataremos sobre as medidas municipais para a contenção do Covid-19. E o interessante é que nosso público aqui, Rafael, ele é formado, na sua grande maioria, por servidores que atuam no âmbito municipal. Nós temos muitos servidores aqui do estado do Paraná, né? E o estado do Paraná que vem servindo, inclusive, como base, como modelo, como parâmetro, porque aqui no nosso portal a gente tem como principal atividade a divulgação de acórdãos atualizados, acórdãos inerentes às licitações, aos contratos, e o Tribunal de Contas do Paraná tem um portal bem atualizado, e isso vem permitindo com que as decisões aqui do nosso estado elas sejam, de alguma forma, divulgadas por todo o Brasil e sirvam como parâmetro para outros estados também. Mas, desde já, meu muito obrigado, e a palavra é toda sua para as reflexões iniciais. Obrigado, Tiossi. É um prazer, uma honra estar participando aqui dessa tua iniciativa brilhante, não só no momento de crise, mas embora a gente tenha se conhecido ano passado, lá naquele encontro em Maringá da OAB, né, de compliance, eu não sabia da dimensão desse e está excepcionalmente bem tocando. Pesquisei algumas coisas, ali algumas notícias que você estava veiculando e fiquei impressionado e posso afirmar que os teus seguidores, aí, o teu pessoal está muito bem servido. Quanto às iniciativas das lives aí com as pessoas também, fantásticas. Prova que você falou que o estado do Paraná está muito bem, né? E uma prova disso é que os primeiros estudos aí que ganharam ampla repercussão foram aqui do Paraná, né? Rodrigo Pironti, na sequência veio o professor Marçal, o professor Luciano Reis escreveu ali na saída da MP 926, né? Já um apanhado muito bom com o intuito de orientar o pessoal sobre essa nova hipótese de licitação que a Lei 13.979 trouxe. Então nos dá muito orgulho, né? Você que é membro da diretoria do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, acho que um trabalho que começa lá atrás, né, com o professor Bacelar, com o próprio Marçal, o professor Edgar, que teve dando uma aula aí semana passada ou na anterior nesse canal também, nosso Richard Gere, ou eu chamo de Marechal, né, mas Richard Gere ele gosta também. Então queria te parabenizar por esse trabalho e dizer o seguinte, o momento realmente é muito delicado e desde o início ali foi muito rápido, né? Eu me lembro que a gente estava em Brasília lá fazendo uma visita no TCU, praticamente uma semana antes das coisas acontecerem, das restrições se imporem, dos municípios todos editarem decretos restringindo o comércio, uma série de medidas já com base na lei também. Então, a gente estava lá no TCU falando sobre projetos, sobre analytics, sobre formas de implementar a fiscalização, de repente mudou totalmente o foco, a gente desembarcou aqui em Curitiba e
e fomos tomados por uma outra lógica aí de prioridades, e o nosso presidente, conselheiro Nestor Batista, que ano passado rodou o Paraná inteiro aí, os eventos da Escola de Gestão, e sempre acompanhou, até pela sua trajetória, acompanhou muito de perto as dificuldades, os receios, foi a palavra que você usou, né, dos administradores, principalmente dos municípios menores, e ele já nos colocou como objetivo principal no meio dessa crise, orientar os gestores, trazer uma informação de qualidade, acompanhar essas atualizações normativas que estão saindo num ritmo frenético, tentar compatibilizar isso aí com as orientações, com os posicionamentos técnicos do tribunal, e estar próximo, estar perto ali do administrador para que ele possa tomar as decisões corretas, né? Então, o momento não é de criar empecilhos, o momento é de protagonismo para os agentes que atuam no Poder Executivo. Agora, o que é importante destacar? É preciso ter a informação para você tomar uma decisão correta, para você implementar uma ação. Senão, infelizmente, de pessoas bem intencionadas, voluntariosas, o inferno está cheio. Tem gente que vai lá querer apagar o incêndio de forma desordenada, vai com gasolina, vai piorar. Ou vai dar o remédio errado para uma solução, vai desperdiçar o recurso que já é escasso. Então, o cenário é todo particular, é inédito, mas o tribunal, ao longo aí dessa live, a gente vai abordar alguns aspectos que mostram que o tribunal já tomou algumas medidas no sentido de estar próximo, de ser parceiro dos municípios e do Estado em geral, naquilo que eles precisarem, né? E é onde é a expertise do tribunal, que é justamente orientar, capacitar e poder, enfim, direcionar nossos esforços para não agravar a situação que toda a sociedade está passando. Legal, legal, muito bom, muito importante essa mensagem do Tribunal de Contas de diálogo, de companheirismo, de auxílio aos gestores, aos jurisdicionados, porque nesse momento eles precisam. É claro, precisam ser os protagonistas para tomarem medidas e decisões rápidas, imediatas e urgentes para conter o avanço dessa pandemia, mas da mesma forma precisam ser medidas que estejam dentro da razoabilidade, que cumpram as finalidades, o interesse público. Então é muito, muito importante essa fala de você que está aí representando o Tribunal de Contas. E como você bem disse, o Estado do Paraná, ele é um celeiro de administrativistas, ele acaba servindo de parâmetro e base para muitos outros estados no Brasil, e o Tribunal de Contas também, assim como nós tivemos nossos colegas Rodrigo Pironte, Marçal, Luciano Reis, produzindo materiais, o Tribunal de Contas aqui do Paraná também, através da sua escola de gestão, já produziu uma cartilha, já produziu um manual, já produziu vídeo aulas em formato EAD, para que todos consigam entender quais são as diretrizes, as orientações do Tribunal de Contas. Então isso é muito bom, fico muito feliz porque acaba trazendo segurança jurídica para os agentes públicos, aqueles que precisam de fato colocar a mão na massa, que precisam tomar decisões, que precisam assinar documentos, que precisam entrar em contato com os fornecedores e nas demais atividades administrativas, ter um material que foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas como parâmetro. Porque o que eu tenho percebido é que existe a Lei 13.979, existem inúmeras outras medidas provisórias trazendo muitas novidades no campo legislativo, mas mesmo com tudo isso, ainda existe um medo, existe um receio. E o Tribunal de Contas se posicionando, o Tribunal de Contas participando desse momento, é algo que acaba realmente auxiliando os jurisdicionados. Você tocou na palavra, no nome do professor Edgar, nosso presidente do Instituto Paranaense, ele que está aqui nos acompanhando, saúdo ele aqui nessa nossa live, o Instituto Paranaense de Direito Administrativo, que é um dos apoiadores desse projeto, assim como a Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná. E na semana que vem, nós teremos um seminário paranaense de Direito Administrativo, totalmente gratuito, 100% online, de segunda a sexta, para que todos no Brasil possam acompanhar
a visão de renomados professores sobre essa situação que vem acontecendo. Então, muito importante a atuação de todas as instituições, dos agentes aqui do estado do Paraná. Certo. Você falou bem, né, que muitas vezes o gestor, a pessoa que está assinando, inclusive foi o tema do último Congresso de Direito Administrativo, realizado aí pelo Instituto, né, presidido pelo nosso amigo Edgar. Se não me engano, o tema era justamente esse, né, talento, coragem e loucura. Então, isso exemplificando como que é o cotidiano e se fala muito no apagão das canetas e tal. E muitas vezes a palavra de um estudioso, com todo o embasamento possível, não é o bastante para o gestor estar tranquilo. Parece que o tribunal, o apoio do tribunal, a manifestação, acaba sendo uma garantia maior. Então, como as coisas estão se desenvolvendo lá no tribunal? Nós abrimos 2 frentes de trabalho, já nesse momento que eu falei umas semanas atrás de crise, com algumas medidas internas, visando justamente evitar a proliferação do vírus, como, por exemplo, o fechamento do tribunal para o público externo e também nos dias seguintes para os próprios servidores que foram alocados no serviço remoto, suspensão de sessões, de prazos, uma série de medidas. Para o lado externo, já num primeiro momento, o tribunal editou algumas medidas, como, por exemplo, a suspensão dos prazos processuais, prorrogação dos prazos das prestações de contas, que seria 30 de março, né, as contas municipais da administração direta, jogando para 30 de abril, alguns prazos também da nossa agenda de obrigações municipais, prazos lá da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, que geram bastante esforço ali da parte administrativa do município, que é para comprovar o cumprimento, vamos dizer, a execução daqueles débitos gerados por decisões do tribunal. Então, uma série de medidas com o intuito de não sobrecarregar o gestor, que na nossa ótica, e acho que isso é geral, deveria estar se importando naquele momento inicial e ainda vive isso, com o atendimento primário, né, com a saúde, com a assistência social, com a segurança. Então o tribunal já editou essas medidas. No bojo dessa primeira onda de ações, a Escola de Gestão foi muito feliz em conjunto com a Coordenadoria Geral de Fiscalização, realizamos em tempo recorde um material que inclusive dá o nome aqui para esse nosso encontro, né, que seriam as medidas municipais para contenção da Covid-19. Então o curso ele é bem dinâmico, é uma cartilha didática, 20 e poucas páginas, e existe um material também que são uns pequenos vídeos gravados ali pelo pessoal interno. Também teve a participação do professor Roberley Queiroz, que é um parceiro nosso também, que atua lá junto à Escola de Gestão, mas tentando agregar informação àquilo que a gente trouxe na cartilha. Então, esse aí foi um primeiro movimento assim, de muito sucesso. Hoje nós já confirmamos 1.940 inscritos nesse curso, e eu estendo aí aos que estão, aos teus seguidores do portal aqui do Instagram, o convite para entrar lá no site do tribunal. Tem o link da Escola de Gestão, lá já vai ter um banner com esse material. Então ele foi dividido em vários itens, desde a formalização, aquele aspecto prático, aquele rito para o município decretar a situação de emergência ou estado de calamidade, a questão da contratação de bens e serviços que veio com essa lei 13.979, que vai ser tema da live amanhã do Marcos Vinícius. Então, acredito que as perguntas nessa seara possam ser deixadas para amanhã e também para dar ao nosso amigo que tem trabalhado incansavelmente. Contratação temporária de pessoal, tivemos um show ali do nosso professor Vilmar, que conhece muito da matéria. Questão da LRF e da lei eleitoral, algumas dispensas de cumprimentos de obrigações, retornos que são previstos nessas situações excepcionais, distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, o que toma uma repercussão, toma uma grandeza diferenciada em ano eleitoral por causa da restrição da Lei 9.504 e também
pelo fato de haver essa pandemia e a necessidade de uma distribuição, de um apoio do poder público às pessoas que têm maior vulnerabilidade, a intervenção do Estado sobre a propriedade privada, que também é algo que tem acontecido aí com bastante sucesso, essa parte consensual que os governos têm dialogado com o particular tem se mostrado sensível também na seção de hotéis, de estádios, de veículos, uma série de coisas aí que a gente tem acompanhado que mobilizaram toda a sociedade, e também a de rotinas administrativas dos entes para que eles possam colaborar com a contenção do vírus, por exemplo, dispensando o pessoal, evitando nessa dinâmica de distanciamento, também proteger os seus servidores, diminuição de jornada ali, de expediente, né, temporário, uma série de rotinas internas que a administração pode tomar para poder se adaptar a esses momentos. Então seriam basicamente esses itens que a gente trata nesse material e tem tido uma repercussão bem bacana, a gente discutiu, foi bem... Na época ali foi bem acelerado, foi um trabalho de fôlego, talvez tenha falhas ali, mas foi com bastante empenho de todos que se envolveram. Discutimos bastante os materiais que foram produzidos, acho que essa aproximação do tribunal com a academia é de vital importância. A gente não pode ficar alienado de maneira alguma, pensamento mais livre, né, que a academia tem, que vai modificando as coisas, vai fazendo acontecer. O tribunal se expressa através, vamos dizer, a sua voz elementar, a sua principal maneira de se expressar através do tribunal pleno, os conselheiros que vão formar as decisões, mas existe ali, principalmente nesse momento de crise, o papel dos técnicos de produzir materiais, produzir notas técnicas, poder auxiliar em demandas específicas, e olhando nesse sentido, o que aconteceu? Nós reforçamos o nosso canal de atendimento, que tem uma equipe dedicada somente a isso, com equipes temáticas. Então, uma resposta a uma demanda específica lá de pessoal, de contratação, qualquer que seja, especialmente as que estão se originando nesse tempo, vão ser analisadas, aquelas de maior dificuldade, vão ser analisadas por uma equipe de pessoas que tem uma vocação já, uma experiência muito grande na área e estão se dedicando, como eu falei no início, a acompanhar toda essa movimentação, essas atualizações normativas, para poder dar uma resposta contemporânea, sem falhas e poder oferecer aos gestores um auxílio consistente e que não traga problemas no futuro. Eu vou deixar você complementar, senão daqui a pouco vai passar essa hora aqui, eu nem vi. Então a gente fica em isolamento. Mas eu tô com o material aberto aqui e eu vi que são 8 professores, 8 técnicos que participaram diretamente com a confecção dele, e realmente ele está bem dividido por temáticas, por subtópicos, e nós tivemos a participação da Camille aqui, que ela é controladora interna do município de Mandaguaçu. Ela fez um comentário que o manual e o curso realmente ajudam bastante. Eu já tive a satisfação de ler o material na íntegra, de acessar o treinamento, as videoaulas, e realmente ele está num formato bem didático. Mas a pergunta que eu lhe faço, você comentou que existe esse pessoal aí de prontidão, se mesmo diante do material surgir uma dúvida pontual e específica por parte de um servidor, por parte de um jurisdicionado, ele deve buscar um contato por telefone, um contato via e-mail, quais são os canais de comunicação e como que o tribunal tem feito esse atendimento nesse período de teletrabalho, nesse período de trabalho remoto, para dar esse apoio aos jurisdicionados. Pois bem, o principal canal de comunicação do tribunal é o CACO, né? Então todos aí que estão, a Camille com certeza conhece bem, é a controladora lá de Mandaguaçu, mandar uma saudação especial, ela que organizou aquele belíssimo evento, né, onde a gente se conheceu. Já vi que está online ali também o nosso guru, o Bruno Goffman, algumas pessoas até
de presença inusitada ali, Adriano Malucelli, entre outros, Evandra, um abraço aí para vocês. Então o principal canal é o Caco, mas nós disponibilizamos também um telefone nesse momento, que é o 41 3350 1781. Então, em algumas mais agudas, pode ser utilizado. Então, essa equipe vai estar discutindo esses problemas. Tem uma equipe de gestão fiscal, uma de atos de pessoal, uma de licitações e contratos, que está trabalhando muito nessas hipóteses. Eu queria, se tiver um tempo, falar dessa questão do reequilíbrio dos contratos, da supressão. E uma equipe também de medidas gerais ali, administrativas, que vai estar respondendo. Qual que é a ideia? Além da gente se disponibilizar a responder demandas específicas, a gente está produzindo um portal. Estou dando isso aqui em primeira mão nessa live, Tchossi. Já está todo vapor ali, terminando alguns layouts de um portal que vai estar lá na página do tribunal, centralizando todas as informações referentes à pandemia, à crise, tanto internas de utilidade do jurisdicionado, de horários, de mudança nas rotinas, quanto materiais técnicos. A gente já está no forno ali o início de um FAQ, com perguntas mais rotineiras, já com uma resposta formatada. A gente pretende abordar alguns assuntos, obviamente que com parcimônia, porque a gente está dando ação que não tem o peso de uma resposta em consulta, claro, é importante que deixe isso bem claro. Orientação ali para realmente atender ao momento de crise. Então essas equipes já estão a todo vapor discutindo, já tem algumas coisas novas que surgiram, que já vão ter notícias importantes. Ontem mesmo, publicada uma lei, a Lei 13987, você deve ter visto, Tchossi, que são apenas 2 artigos, mas ela autoriza em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nela matriculados, com acompanhamento lá de um comitê de alimentação escolar, dos gêneros adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta lei, a conta do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então havia uma dúvida já recorrente, se esses programas, e o governo do estado foi muito feliz, saiu na frente, já virou exemplo para o Brasil inteiro, em destinar esses gêneros para as famílias desses alunos que não estão frequentando as aulas por conta desse isolamento. É uma medida de toda isso, como eu disse, porque são produtos que estariam sujeitos até a estragarem, e ao mesmo tempo tem vários alunos que a gente sabe que a principal refeição é feita ali na escola. Então foi muito feliz o secretário de Educação e a sua equipe, e acredito que poderia se estender aos municípios. E nesse bojo, obviamente, que os prefeitos também se antenaram, havia essa dúvida, se esses alimentos que não fossem utilizados ali na merenda propriamente dita, e sim para uma distribuição, se eles poderiam contar como despesas, né, inclusive para o índice de gasto com educação e na conta do PNAE. Então já é uma ótima notícia que surge aí, e é justamente o papel dessa equipe que já está trabalhando essa notícia, no caso, essa lei, para produzir uma nota do tribunal e poder orientar o município. Como ele vai fazer, incentivar até que ele faça isso, já que a lei permite. Volto a dizer, né, é importante a informação certa para ele tomar uma medida que vá trazer um resultado importante. Temos outras medidas, eu já vou te dar a palavra, e fique tranquilo, Tchossi. Mas uma que foi bastante comentada também foi a prorrogação das certidões liberatórias, vigentes até 20 de março. Certidão liberatória é sempre uma aflição para os jurisdicionados. Parece que fica para a última hora, tem uma pendência ali na agenda de obrigação, alguma coisinha ali, e a hora que percebe, está estourando a certidão, é uma urgência tremenda lá no tribunal. E o que aconteceu? No dia 18, foram suspensas as sessões de julgamento. E essa certidão liberatória, que não sai automaticamente no site, ela é produzida por meio de um acórdão.
Ou seja, ela depende da realização de uma sessão, ou das câmaras, ou do pleno. E imediatamente a portaria 196 da presidência do tribunal já estendeu o prazo de validade daquelas certidões que estavam vigentes até 20 de março por 90 dias. Então, na pior das hipóteses, a certidão que venceu em 20 de março já vai lá para junho, dando tranquilidade para o gestor poder, como eu disse, se concentrar em outras coisas. Então, essas seriam uns recados iniciais, mas eu tenho ainda alguns temas aí que eu vou guardar na manga depois da tua intervenção. Legal, muito bom. Essa legislação que você mencionou realmente, ela acaba ajudando principalmente as pessoas de muita vulnerabilidade social, né, aqueles que têm a alimentação escolar, que têm a merenda como principal alimentação diária, e vejo com bons olhos, vejo uma sensibilidade, né, tamanha naqueles que de alguma forma participaram diretamente. A própria cartilha, esse manual que o Tribunal de Contas já disponibilizou aos jurisdicionados, ela menciona esse fato, lá naquele item que trata da distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, é mais no tocante àquela questão eleitoral, da vedação de distribuição, né, de bens, exceto nos casos de calamidade pública, e vocês citam exatamente esse exemplo da merenda escolar. Então, a gente percebe que o próprio tribunal já até se antecipou a essa legislação com sensibilidade, observando que nos casos de calamidade, desde que o município tenha cumprido todos os requisitos, esteja de fato tudo bem documentado, existe essa possibilidade. E, Rafael, você tocou num ponto muito interessante e eu tenho recebido dúvidas diariamente, que é sobre a questão dos contratos administrativos. Muito se tem falado sobre as alterações que a Lei 13.979 promoveu nas licitações, nas dispensas de licitação, mas acredito que a preocupação maior é referente aos contratos que estão vigentes, nos contratos que prosseguirão pós-crise, porque tem gestor que já está suspendendo, tem gestor que está rescindindo, tem gestor que está dando continuidade, e isso afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu gostaria de ouvir você um pouquinho. Você falou que tem algo a contribuir nessa temática. Qual seria a sua ótica, qual seria a sua percepção, as suas sugestões em relação a essa temática? Então, lá no âmbito interno do Tribunal de Contas, nós temos um contrato importante de terceirização, né, de prestação de serviços ali, de limpeza, de serviços de apoio. E quando foi baixada a portaria 195, já se previu a possibilidade da diminuição dessa prestação de serviço, sem uma imediata supressão de valores, desde que não houvesse demissão de qualquer espécie, né, desse pessoal terceirizado. Eu ouvi o que o professor Edgar falou na live dele e achei muito pertinente, que nesse primeiro momento se evitem ações bruscas nesse sentido, porque na verdade é uma espiral. Você está ali e vai perder o emprego, aquilo ali vai girar e vai bater na porta da administração de outra forma. Então, não acredito que seja efetivo você tomar uma medida brusca. Agora, o que acontece? Quando a gente for olhar, é óbvio que vai ter que haver uma revisão, uma análise se é o caso de se reequilibrar. O que vai exigir, inclusive, uma atuação muito firme, mas também com parcimônia dos controles internos. Não só nesse ponto, mas em outros que vão surgir quando a poeira baixar, o controle interno vai ter que estar muito atuante. Um exemplo, a medida provisória 944, agora de 3 de abril, que estabeleceu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O que ela diz? Ela oferece uma linha de crédito, ali, operações de créditos, às empresas que se comprometerem a manter os seus empregados.
com taxa de juros de 3,75 ao ano, com prazo de carência, com prazo de pagamento de 36 meses. Então, você imagine uma empresa que está lá atendendo a prefeitura, atendendo o órgão público, e de um momento para o outro dispensa esses funcionários do serviço, vai beber na fonte dessa oportunidade que o governo federal está trazendo, paga o salário dessas pessoas com grande parte, pelo menos, com o dinheiro emprestado, a maior parte do governo federal, mas as instituições financeiras também participam, com juros menor do que a inflação, menor do que qualquer investimento, e ficaria, em tese, com o dinheiro para trabalhar durante um longo período. Então, obviamente que vantagem nisso. Então, o que vai ser importante? No momento de retorno à normalidade, se analisar o que esses empregados ficaram fazendo. Primeiro, não foram demitidos, ok. Foram alocados em outros, por exemplo, outras empresas, tem empresas de terceirização que são enormes, atendem órgãos públicos, atendem empresas dos mais variados setores. Então, eu acho que é preciso, para que não haja uma vantagem indevida para o particular, para o setor privado, é preciso que se esclareça o que aconteceu de fato. Não, tiraram férias, ou, enfim, não houve o dinheiro de fato que foi pago com relação àquele contrato, foi utilizado para aquela finalidade, não se utilizou, como eu falei, desse canal de crédito que está acontecendo. Então, são várias questões que vão surgir depois que a poeira baixar. Outro ponto que é muito importante deixar esse recado aqui é a necessidade de formalização do estado de calamidade. Existe um impacto muito... Lá no curso eu falei sobre a questão da distribuição de bens, que seria importante perante a Justiça Eleitoral haver essa segurança da decretação da situação de emergência ou do estado de calamidade. Mas tem vários outros reflexos, inclusive para que se suspenda a aplicação, para que se goze ali das benesses, das condições especiais que o artigo 65 da LRF dispõe, seja decretado estado de calamidade e reconhecimento pela Assembleia Estadual. Aí gera talvez mais um trâmite. No estado de São Paulo houve um decreto legislativo geral reconhecendo para todos os municípios que decretassem formalmente aquele estado de calamidade, automaticamente a Assembleia já estaria reconhecendo e autorizaria esses municípios a usufruírem dessa condição diferenciada que a LRF dispõe. Então, acho que foi uma medida muito legal que o nosso estado vizinho fez, porque gera uma segurança. A gente sabe que alguns municípios já bateram lá no Legislativo. Cascavel é um exemplo, tinha uma pessoa aqui se manifestando. Eu vi também o Carlos Piacentini aqui, grande amigo, falando. E Cascavel já obteve esse reconhecimento, Guarapuava. Mas eu acredito, se há um decreto legislativo genérico, que é o 02/20, reconhecendo o estado de calamidade em todo o território paranaense, a pedido do governo do estado, estendendo ao executivo estadual a possibilidade, de se afastar algumas imposições da lei fiscal. Então, por via de consequência, é evidente que os municípios que estão dentro desse território também estão sofrendo com essa situação que é mundial e estão com a sua capacidade de agir limitada. Então, acho importante que o município, obviamente, que ele não desativou o seu departamento administrativo, sempre tem alguém para mínima folha de pessoal, senão a turma fica louca. Então, é importante que eles procedam conforme a Lei 12.608, tem todo aquele rito, e agora a Lei 13.979 trouxe um rito simplificado para que se encaminhe esse reconhecimento, essa formalização da situação excepcional,
para que seja reconhecida pela esfera federal, inclusive, caso haja possibilidade de transferência de recursos pelo Estado, pelo Executivo do Estado também, com a finalidade de transferência de recursos, e, por fim, repetindo, pelo Legislativo do Estado para que se usufrua dessa amenização dos efeitos da lei fiscal. Legal, legal, muito bom. O Rafael tocou em dois pontos muito sensíveis. O primeiro é no tocante ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. De fato, também tenho entendimento de que o gestor público, de que a administração como um todo deve buscar um consensualismo, deve buscar um diálogo com as partes, não tomar nenhuma medida radical, porque, querendo ou não, uma eventual rescisão, por mais que o poder público tenha essa prerrogativa de rescindir unilateralmente um contrato, a gente sabe os inúmeros custos diretos e indiretos para a retomada de um processo licitatório. Então, às vezes, o que aparentemente parece como uma verdadeira economia vai acabar saindo muito mais caro, porque a gente não sabe por quanto tempo se perdurará toda essa pandemia. Então, precisa de um diálogo. O ideal é que o poder público ele crie uma equipe para gestão de crise, que avalie os contratos que estão vigentes, aqueles que são de extrema necessidade, para tomar medidas pensando sempre no impacto, não só financeiro, mas no impacto social também. Porque essa terceirização, ela acaba repercutindo no atendimento da população, porque são serviços de limpeza, são serviços de roçada, são serviços de poda de árvore, e isso acaba afetando diretamente o atendimento da população. E nós temos que levar em consideração que nós estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus, mas existem várias outras situações, como a dengue, como outros males a serem combatidos. Então, o serviço público ele precisa sim ser prestado, mas ninguém melhor do que o gestor que conhece a sua realidade para saber o que é essencial e o que deve ser mantido ou não. E quanto ao segundo ponto, você comentou sobre a necessidade da decretação de calamidade, que já tem estados que promoveram isso de forma geral, atingindo diretamente os próprios municípios, não só os órgãos estaduais, mas a gente tem que levar em consideração o que a Justiça Eleitoral vem decidindo, e a própria cartilha do Tribunal de Contas, o manual, ele trouxe isso de forma expressa, que por mais que exista uma situação calamitosa, por mais que todos saibam da urgência real, é necessário perante a Justiça Eleitoral formalizar isso daí. Então tem até um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, que é o 52893 de 2017, que está no manual aí do tribunal, que diz o seguinte: não basta, portanto, que o município esteja às voltas com uma situação que pode, em tese, caracterizar o estado de calamidade ou emergência. Esse estado tem que estar formalizado. Então, municípios, peguem esse pessoal do administrativo, formalize isso daí, para no futuro não ter nenhum vício formal, não ter nenhum questionamento em relação a isso daí. É lógico que nós estamos em um momento totalmente extraordinário, um momento atípico, que a flexibilização, o bom senso vem prevalecendo, mas aquilo que for possível que os municípios consigam formalizar, justificar, isso vai agregar mais segurança jurídica em todos aqueles que estão envolvidos nos procedimentos. Rafael, gostaria de ouvir de você também se o Tribunal de Contas ele tem, de alguma forma, tomado algumas medidas no campo do aspecto social, se ele tem auxiliado entidades, como que ele tem feito essas ações para auxiliar no combate ao Covid, ao enfrentamento dessa pandemia. Eu ouvi algo a respeito de destinação de um valor para auxiliar no governo do Estado. Como que tem acontecido isso? Certo. O nosso presidente, muito oportunamente, já naquele momento inicial, reservou 15 milhões de reais do Fundo de Controle Externo, que é gerido pelo tribunal, que é aquele recurso gerado por multas, por sanções aplicadas pelo tribunal. Ele destinou 15
milhões a exemplo também de outros poderes, para que fosse ao Fundo de Saúde e justamente aplicado no combate à crise. Além disso, o tribunal está atuando em outras frentes. Nós temos um ponto de arrecadação de mantimentos lá na sede do tribunal e também estamos colaborando com outras campanhas de hospitais, de entidades que estão atuando nesse setor. Eu vi que tinha uma pergunta ali do Timbó falando sobre a flexibilização nos pagamento antecipado. Será que um suprimento de fundos que ele está falando? Um adiantamento ali? Fiquei com... Mas se for a respeito do famoso adiantamento, amanhã o Marcos Vinícius Machado vai estar conversando nesse canal e ele montou inclusive um abordando isso aí e acredito que vai ser lançado amanhã no site do tribunal um videozinho mais ou menos no mesmo formato do curso que a gente já tratou aqui, falando especificamente sobre alguns critérios aí na concessão do suprimento de fundos. O que é importante? Inclusive, essa pessoa que fez a pergunta, o Fernando, né, ele falou como os tribunais, né, de modo geral, como os tribunais estão entendendo. É muito legal a dinâmica hoje dos tribunais de contas, do sistema tribunais de contas. Nós temos a Tricom, que é a associação dos membros dos tribunais, temos o Instituto Rui Barbosa, que é presidido pelo conselheiro Ivan Bonilha, aqui do Paraná, que tem também esse caráter de congregar todos os tribunais de contas do Brasil, e o Instituto Rui Barbosa, com uma dinâmica de fomentar a capacitação de ser a casa do conhecimento dos tribunais. Então, na prática, a gente está em contato tem grupos de WhatsApp, a gente está em contato acompanhando tudo que os tribunais estão fazendo. Além disso, as medidas, e até para manter uma uniformidade, elas têm sido discutidas pelos presidentes de todos os tribunais de contas. E tem preponderado justamente essa ideia que você falou, foi muito feliz, que o gestor conhece melhor a situação, e outra, ele para isso, né? Ele tem a legitimidade de agir. Então há, de certa maneira, um consenso, e os tribunais não pretendem assumir um papel que não é deles, vamos dizer, fazer uma espécie de ativismo de contas. Foi tema também de uma live recente, de um colega da Curadoria Geral da Fazenda Nacional. Então ficou muito claro que, pelo menos a grande maioria dos tribunais não pretende gerar esse tipo de interferência indevida no papel do administrador. Teve um ou outro tribunal lá, num estado menor, que não sei nem se está ainda vigente, mas decidiram ali de modo cautelar uma série de coisas ali atinentes ao Poder Executivo Estadual de uma forma um pouco invasiva. Então, os tribunais têm conversado, têm dialogado, o Instituto Rui Barbosa lá no seu site também já está divulgando as ações, compilou as ações de todos os tribunais. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação do que está acontecendo. Indo nessa mesma linha, a gente falou só basicamente daquilo que é positivo, né, de orientação, de capacitação, mas não tem como deixar de destacar aqui que o tribunal não pode abrir mão do seu dever de fiscalizar, do seu poder, dever, a sua atribuição constitucional. Então é evidente que ao passo que essas coisas vão acontecer com prioridade, o tribunal continua fiscalizando, principalmente no nosso setor de acompanhamento. Eu acho que a maioria de quem é de município conhece, é aquele setor que já analisa no lançamento do edital, da admissão, no momento em que é praticado, aquele concomitante. Então o pessoal direcionou basicamente o seu poder de trabalho para quê? Para dispensas, para essas situações que já eram chamativas do controle, então direcionou para isso. Então é importante que o gestor não queira, vou citar novamente o professor Edgar, que deu um exemplo, que numa situação de emergência lá, o prefeito aproveitou para comprar uma
veículo ali de representação e tal, é importante que o gestor não queira ampliar esse escopo e se utilizar de forma errada desses mecanismos que estão vindo para facilitar. O Robertinho, que participa com a gente ativamente, que é o coordenador de auditorias, lembrou bem, o corrupto não respeita o vírus, né? Então o tribunal está com isso em mente, a gente está com um pé em cada canoa. Eu vou dar um exemplo aqui, nós tivemos uma notícia, e olhe como os órgãos realmente interagem. Notícia recebida pela ouvidoria do TCU, semana passada, o secretário do TCU entrou em contato comigo, sobre licitação no município, até próximo aqui de Curitiba, estaria comprando máscaras pelo valor 10 vezes acima da média, aí, que já é alta. Então veja aqui como as coisas, às vezes, já coisas exorbitantes vão acontecendo. Então o recado que eu quero dar é que a gente vai olhar, vai proibir esse tipo de abuso, não é para assustar ninguém, finalidade, desvios, abusos dessa situação que se impõe. Maravilha. Rafael, muito importante essa sua fala, porque essa semana nós tivemos uma live com um amigo lá de Campo Grande, procurador da Fazenda Nacional, Flávio Cabral, que é pós-doutor em Direito, e ele tratou dessa temática do ativismo de contas, de excessos por parte do controle externo. E na parte inicial ele frisou e defendeu muito os tribunais, falou da importância dos tribunais no nosso Estado democrático de direito, como um órgão de controle externo para garantir a lisura dos procedimentos, questão de prestação de contas. Mas o que eu tenho percebido assim no campo prático é que a grande maioria dos jurisdicionados ou das pessoas, eles veem o Tribunal de Contas mais nessa parte que você mencionou, nós vamos fiscalizar. Essa é a atribuição do tribunal também. Mas tem muitos que só pensam que o Tribunal de Contas só fiscaliza. Por isso que eu fiz questão de frisar e de perguntar para você quais eram as ações sociais que o tribunal também vem promovendo, porque muitas vezes o jurisdicionado ele só vê um lado da moeda, né? Ele só vê a hora que o tribunal está cobrando, promovendo intimações, mas as aulas que estão disponíveis, essa ajuda social, esses pontos de recebimento de mantimentos, essa troca de informações com esse intercâmbio com os outros tribunais de contas, muitas vezes acaba passando despercebido. Tudo isso. A variedade de frentes de trabalho que um Tribunal de Contas tem e de como ele está à disposição de uma forma bem indeterminada. Ele pode auxiliar os municípios, os jurisdicionados nas mais variadas naturezas, mas basta que eles busquem esse auxílio. Muitos ficam com receio, com medo até de perguntar, de questionar, utilizar esses canais de comunicação, porque vai que eu questiono e daí o Tribunal de Contas ele fala que é proibido, daí ele vem me fiscalizar. Então eu tenho percebido isso no campo prático. Existe dúvida, mas existe muito medo de questionar, porque um simples questionamento pode acender uma luz aí, uma lanterninha no tribunal, vamos vamos fiscalizar esse município. Então, os municípios têm que saber que o tribunal, de fato, ele está aí para auxiliar os bons gestores, fiscalizar todos os gestores e punir aqueles que eventualmente estão fazendo com que o erário público seja desviado. A gente aos poucos vai desmistificando, né, essa ideia desse tribunal punitivo. Ainda existe, né, para aqueles mal intencionados, mas perguntem, pessoal, não tem nada a ver. O nosso plano anual de fiscalização ele é feito com uma metodologia muito séria. A gente define as áreas onde vai haver ênfase na fiscalização, com a participação, inclusive, da sociedade civil organizada, de técnicos. A gente constrói uma matriz de risco. A coisa é muito séria, não é qualquer coisa que desvia assim, os olhares do tribunal. Não levem por esse lado. O tribunal tem sido parceiro, tem ido cada vez mais. Existe o projeto Tribunal Itinerante, que o presidente Nestor Batista desenvolveu e tem expandido, que é o tribunal próximo, respondendo. A nossa maior satisfação é evitar o dano. Eu trabalhei com auditoria há muitos anos
e às vezes leva ali e tem um momento que você deflagra a situação, que os humores mudam e a coisa fica evidente ali, como se você tivesse descoberto o homicídio. O que dá ali no fim do dia é um embrulho no estômago, não é uma coisa legal. Não acredito que os colegas, a absoluta maioria, tenham algum tipo de prazer em punir, em encontrar uma situação errada. Hoje em dia o tribunal tem uma ênfase muito grande em medir o desempenho das gestões, essas auditorias operacionais, em fazer um trabalho preventivo. Então, acho que aos poucos o tribunal vem mudando. Isso numa escalada, né? Não é um privilégio agora. A gestão que eu participo começou em 2019, mas foi uma série de atos aí dos presidentes anteriores, o presidente Durval Amaral, o presidente e os que antecederam, que foram modernizando a atuação do tribunal. Esse é o patamar. O Tribunal do Paraná hoje é muito respeitado, porque a gente tem pessoas muito comprometidas lá que estão com essa cabeça assim, um pouco diferente desse particular. Então não se acanhem, pessoal. Vou dar um recado aí para vocês que o tribunal está lá para ouvir e colaborar da melhor forma possível. Eu queria dar um recado importante, estou dando mais uma, uma notícia em primeira mão aqui, Tios, que hoje saiu a portaria 220, que também altera os prazos do SIT, o Sistema Integrado. Eu não vi ninguém se manifestando ainda aí de entidade privada do terceiro setor, mas nós recebemos várias demandas pelo canal de comunicação, pessoas aflitas ali das entidades, que obviamente também estão sobrecarregadas nesse momento. Entidades que atuam em áreas sensíveis ali, da saúde e da assistência social, e estavam tendo que dividir a sua atenção com a alimentação do sistema, com a prestação de contas que é feita no CIT. Então, os prazos do primeiro e do segundo bimestre foram prorrogados, os detalhes estão lá na portaria, e o tribunal vai estar sempre consentâneo a essas medidas, vai avaliar em tempo real como é que está a situação para não criar encargos, vamos dizer, abusivos não, né? Mas no momento assim seriam um pouco pesados aí para as administrações que estão sobrecarregadas. Legal, legal. Informação em primeira mão, muito importante. A gente tem aqui vários controladores internos, temos servidores, tem vários colegas aqui. Com toda certeza isso daí vai ser replicado. E você tocou também em um outro ponto importante, que é o APA, que é o apontamento preliminar de acompanhamento, que o TAS, ele inovou também, já tem um tempo, mas eu vejo com muito bons olhos isso, porque demonstra a preocupação do Tribunal de Contas na prevenção. Enquanto muitos tribunais, eu tenho percebido que eles agem depois do ato ter sido concretizado, o Tribunal de Contas, através desse APA, e que tem uma relação direta com o nosso canal aqui, que é de licitações, isso daí tem, de alguma forma, auxiliado muito os gestores. Porque por mais que nós falamos da preocupação dos servidores para a boa instrução de um processo licitatório, muitas vezes o processo ele pode sair com algum equívoco. Então ele publica o processo licitatório no mural do Tribunal de Contas, no portal de transparência, e Contas, através da sua equipe, ela avalia eventuais editais e ela faz isso de forma prévia, solicitando, na verdade, informações por parte do município. Isso que eu acho interessante. Os APAs que eu tive acesso eram sempre no sentido de solicitar justificativo, questionar o porquê de determinada omissão ou determinada informação no processo licitatório, e isso acaba auxiliando o gestor porque ele tem condições de reavaliar e, na medida do possível, readequar o processo caso seja necessário. Agora, se não houver adequações, ele simplesmente informa o tribunal, justifica o tribunal, e isso acaba agregando bastante segurança jurídica. Eu vi, inclusive, algumas matérias no Tribunal de Contas de APAs que contribuíram para uma redução significativa nos valores máximos dos processos licitatórios. A gente sabe que essa fixação do valor máximo é uma peculiaridade aqui do Estado do Paraná. Nós temos a nossa Constituição do Estado, que ela obriga que os órgãos estaduais e municipais fixem o valor máximo
nas suas licitações, enquanto outros estados isso daí é uma faculdade, né? Muitos órgãos eles apenas colocam um valor de referência, mas não um valor máximo. E através do APA eu vi que o tribunal conseguiu redução significativa em licitações relacionadas à merenda escolar. Então isso eu vejo que é um trabalho muito interessante ter essa equipe agindo em tempo real. É isso que faz a diferença. Essa ação em tempo real, essa ação concomitante com os processos que estão sendo executados pelo jurisdicionado. É verdade, Tias. Como eu disse, o que nos dá mais satisfação é evitar qualquer tipo de dano, de prejuízo, até porque a absoluta maioria dos gestores estão bem intencionados e muitas vezes acontece algum erro ali pela falta de informação. Então, quando a gente anda aí pelo interior, quando a gente conversa com os gestores, o que se escuta são agradecimentos e elogios com relação aos APAs, a essas notificações preliminares que dão tempo ao gestor de corrigir uma falha. Você imagina um contrato longo aí de concessão. Nós temos um caso aqui na região metropolitana que é do transbordo de resíduos sólidos e tal. Contrato na casa de bilhão para ficar 20, 25 anos. Se ele tiver um problema que possa ser detectado na origem, qual a economia que isso aí representa? Porque depois que ele está assinado, isso aí vai virar uma discussão eterna, vai para o judiciário. Através dessa ferramenta, que é o APA, muitas vezes pegar um contrato em andamento e recomendar que seja a partir daquele momento com um aditivo, com alguma coisa, em vez de entrar numa briga daquilo que passou, ocorreu um dano ou não, então buscando mais efetividade na ação. Tivemos exemplos aí em alguns municípios em que as prefeituras, quando ficou evidente ali que havia uma falha no contrato, na forma de cálculo, enfim, seja qual fosse, sentou com o particular e se acertaram, acabaram reduzindo bastante, mesmo um contrato já devidamente assinado, sem a intervenção de judiciário, a coisa virasse um liminável. O tribunal tem investido muito nisso, e assim como algumas outras frentes, como eu falei da auditoria de desempenho, acredito que apontam para o futuro aí das Cortes de Contas. Legal, muito bom isso daí. Isso demonstra realmente que os técnicos, que os conselheiros, que os servidores que compõem o quadro do Tribunal de Contas, em específico aqui do Estado do Paraná, que é o que nós estamos de fato debatendo e trazendo cases reais e cases de sucesso, de fato têm tido uma sensibilidade para esse diálogo, para esse consensualismo. Então isso realmente é muito bom. Rafael, nós estamos nos aproximando aqui do nosso período final. Eu gostaria de registrar novamente meus sinceros agradecimentos, né, de ter você aqui compartilhando um pouquinho dessa sua experiência e das ações em que o Tribunal de Contas vem tomando perante essa pandemia. Parabenizo desde já pela iniciativa, pela participação direta na cartilha, no manual, no próprio material que está disponibilizado. E deixo para você as palavras finais, reflexões. Tá certo? Um grande abraço e espero revê-lo em breve. Muito bom estar aqui contigo, Tios, com os teus seguidores, com esse pessoal comprometido aí que se manifesta bastante aqui durante a live. Agradecer pelo espaço que foi concedido. Para nós é muito importante ampliar esse canal de diálogo com o jurisdicionado, com a sociedade, levar essas informações que a gente está produzindo. E eu queria te agradecer por um ponto específico. Você me fez colocar uma camisa depois de dias de confinamento, de pijama aqui. Então, me sinto um pouco mais humanizado, assim, voltando. Fiz a barba também. Então, foi bom. Pode me convidar sempre, que eu estarei aqui com muito prazer. Em breve, acredito que na semana que vem, no começo da semana, deveremos estar lançando esse portal. E aí conto com o teu apoio também na edição e até na parceria para a gente poder colaborar nesse momento de crise. Perfeito, meu amigo. Então, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado, até a próxima. até.